Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Esse texto está em Salmos capítulo 22, versículo 1. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. No final dessa meditação, dessa reflexão, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E se você tem desejo de receber todos os dias em seu aparelho, em seu celular, versículos bíblicos, meditações bíblicas e os vídeos que eu posto aqui no canal, se inscreva no meu novo canal no WhatsApp. O link vai estar na descrição ou fixado nos comentários. Então vamos para a nossa reflexão. Aqui em Salmos, no capítulo 22, versículo 1, nós temos um lamento, uma expressão de desespero, uma expressão do salmista aonde ele demonstra uma sensação de abandono. Talvez você já tenha percebido alguma semelhança dessas palavras com aquelas que estão lá no Novo Testamento, aonde narra a crucificação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele também proferiu essas palavras. Não sei se você sabe, mas o salmista, ele foi um profeta. E muitas coisas que ele falou e registrou nos escritos aconteceram futuramente. E muitas de suas profecias são profecias messiânicas, ou seja, profecias que estavam demonstrando os sofrimentos, os acontecimentos que o Messias, o ungido, Jesus Cristo, o Filho de Deus, haveria de passar na terra. E essa frase aqui, registrada no capítulo 22, no versículo 1, foi uma delas. Aqui o salmista está clamando: meu Deus, por que me abandonaste? Nós sabemos que o salmista, ele passou por grandes dificuldades e sofreu muitas perseguições. Se não fosse a sua esperteza, suas habilidades e também a proteção e a provisão de Deus, com certeza ele teria morrido nas mãos dos seus inimigos. Mas o salmista também, ele não enfrentou apenas perseguições de seus inimigos, ele também passou por situações de solidão. Muitas vezes ele se sentiu só. Ele se sentiu como se não existissem pessoas para ajudá-lo. Essa sensação também teve o Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Veja que interessante, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que durante todo o seu ministério, seus ensinos, suas pregações, ele afirmava que era filho do Pai, que conhecia a Deus, que veio do Pai, que constantemente via a face do Pai e ouvia o Pai falar com ele. Inclusive, as palavras dele são as próprias palavras que o Pai lhe dizia, e ele trazia essas palavras para as pessoas que lhe ouviam. Esse Jesus Cristo que afirmava estar com o Pai e ter intimidade com o Pai, no momento de sua crucificação, um pouco antes de morrer, ele levanta esse clamor, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Eu estou dizendo isso aqui de propósito, porque o Senhor Jesus Cristo, o único e perfeito ser humano que viveu nessa terra sem pecado e que agradou a Deus de forma completa e perfeita, ele também teve a sensação de abandono. E isso não é diferente comigo, não é diferente com você. Em algumas fases, em algumas épocas de nossas vidas, nós podemos ter essa sensação
de estarmos abandonados. E não apenas abandonados por pessoas, eu digo também uma sensação espiritual de abandono, até mesmo uma sensação de frieza espiritual. Quando estamos passando por essa situação, nos parece que as nossas orações não são ouvidas por Deus. Nós podemos também ter a sensação de que aquilo que nós estamos fazendo não está sendo aprovado por Deus. Tudo isso por causa dessa sensação de abandono. Mas você precisa entender que isso é necessário em nossas vidas. Na palavra de Deus diz que existe um tempo determinado para todas as coisas e há um propósito para tudo que se passa debaixo do céu. Precisamos entender também, conforme diz a palavra de Deus, que Deus a todo momento, os olhos do Senhor a todo momento está nos observando e nos provando. E Ele se utiliza de situações favoráveis e de situações contrárias para nos provar. Precisamos entender que, assim como Deus criou a natureza e existem as estações do ano, nós também temos as nossas estações, as nossas fases. Temos momentos de alegria, momentos de tristeza. Em algumas fases estamos animados a todo vapor, com toda a potência. Em outras fases estamos desanimados, um pouco fracos, um pouco desmotivados. E em nossa vida espiritual não é diferente. Existem as fases em que estamos fervorosos no espírito, orando todos os dias, querendo orar muito, cada vez mais, não querendo que se acabe aqueles momentos de oração. Ao contrário disso, existem também aqueles momentos em que é uma luta terrível ter que parar alguma coisa, alguma atividade ou separar algum momento para nos ajoelhar diante de Deus a fim de orar. E nesses períodos difíceis, como é difícil orar pelo menos uns 10 ou 15 minutos sequer. Mas isso faz parte da nossa natureza. Até aí, tudo bem, nós podemos entender e, quando temos o entendimento, basta esperar o tempo passar, pois tudo isso passa, assim como a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Na minha opinião, uma das piores coisas dentre todas essas dificuldades dos nossos períodos de frieza espiritual, de fraqueza, é a sensação de que Deus nos abandonou. É a sensação de que Deus não fala mais conosco. Isso é algo terrível para aquele que crê em Deus e que teme ao Senhor e que tem um anseio no seu coração de viver de forma a agradar a Deus. O salmista demonstrou uma sensação, uma expressão de desespero. Meu Deus, por que me abandonaste? Deus, ele não abandona os seus fiéis. Ele não abandona os seus filhos. Ele permite que eles tenham essa sensação a fim de que eles sejam provados, a fim de amadurecê-los e a fim de que eles venham aprender coisas novas nessa vida. E olha só o que continua dizendo o salmista: por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Tem pessoas que sentem essa sensação de desespero não nessas situações que eu citei aqui como exemplo de frieza espiritual, de desânimo espiritual, sensação de estar sendo reprovado por Deus em alguma coisa, ou sensação até mesmo de estar abandonado por pessoas. Às vezes, essas pessoas podem estar passando por alguma dificuldade, por exemplo, na sua área financeira,
Outras podem, por exemplo, estar com uma enfermidade muito grave, uma situação de saúde muito grave e muito delicada. E podem, nessa situação de desespero, estarem pensando que Deus, de fato, lhes entregou para a ruína, lhes entregou para a doença, para a enfermidade, para a pobreza, para a miséria. E tem pessoas que ainda estão em situações piores, como, por exemplo, sofrendo ameaça de morte. E quanto àqueles que foram vítimas de trabalhos espirituais pesados e estão sendo intensamente atormentados em todas as áreas de suas vidas, na família, no casamento, na saúde, no emprego, na vida espiritual, na vida sentimental, no trabalho, toda a sua vida pode estar indo à ruína. Essas pessoas, assim como qualquer outra pessoa, assim como eu, assim como você, quando nós passamos, quando essas pessoas, os seres humanos passam por essas dificuldades, é normal vir essa sensação de desespero. E alguns chegam a pensar que Deus lhes abandonou. Mas eu quero te dizer que Deus não te abandonou. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus, crê na palavra de Deus, anseia agradar a Deus, Ele tem um zelo especial por você. As pessoas que não temem a Deus e deliberadamente vivem nas coisas erradas, ignoram a palavra de Deus, ignoram o Evangelho, desprezam e rejeitam a salvação de Deus que vem através de Jesus Cristo, essas pessoas, de uma certa forma, elas são abandonadas por Deus, porque elas insistiram nos seus erros e por causa disso Deus entregou essas pessoas às consequências das suas próprias vontades, dos seus próprios pecados. Mas evangelho é evangelho. Boas novas de salvação são boas novas de salvação. Até mesmo para essas pessoas existe solução. Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias não têm fim. O amor de Deus é infinito, a ponto de Ele ter enviado Jesus Cristo ao mundo para morrer por todo aquele que nele crê. Portanto, essas pessoas, se elas reconhecerem a soberania de Deus, reconhecerem o amor de Deus, se elas crerem no Evangelho de Jesus Cristo, crerem no nome do Senhor e clamarem a Deus por misericórdia, Deus, por causa de sua graça, de seu amor e de sua misericórdia, Ele vai socorrer esta pessoa. O amor de Deus está disponível para todos. Os olhos de Deus estão sobre todos os seres humanos nessa terra, assim como diz a palavra de Deus, sobre os bons e sobre os maus. Portanto, nós precisamos entender essa característica, esse atributo de Deus. Existe uma característica na pessoa de Deus que se chama onisciência. Ele tem conhecimento, todo o conhecimento de tudo o que está acontecendo em qualquer lugar que se possa existir ou imaginar, inclusive a sua situação, inclusive os seus pensamentos, sentimentos, emoções e suas necessidades. Jesus Cristo falou para os seus discípulos, e está registrado lá em Mateus capítulo 6, não andem ansiosos, preocupados por coisa alguma, com o que vocês vão comer, beber, vestir, porque com essas coisas, os ímpios, aqueles que não temem a Deus, eles se preocupam com isso. Ao contrário disse, preocupe-se com o reino de Deus, porque essas coisas que lhes são necessárias, lhes serão acrescentadas. Vemos aí mais um motivo para não ficarmos desesperados, pois Deus, Ele tem cuidado de nós. Mas é claro
que nós não vamos ficar parados, sem fazer nada, de braços cruzados, esperando o agir de Deus. Entenda o que o Senhor disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele disse: busque, buscar, ação. Você precisa agir. E eu me lembro agora do profeta Daniel, que ele orou pedindo uma resposta a Deus, e a sua resposta foi enviada dos céus no primeiro dia que ele começou a sua oração. Mas houve um impedimento nas regiões celestiais. Lá no livro de Daniel está escrito que o príncipe da Pérsia, ou seja, um principado, um ser espiritual maligno, que tinha poder e autoridade sobre aquela região, ali onde Daniel estava, na Pérsia, ele impediu que o anjo chegasse até Daniel com a resposta de Deus. Mas por causa da perseverança de Daniel, aquele anjo, ele entrou com providência, ele voltou para o céu, pediu um reforço, Deus enviou o arcanjo Miguel para combater contra aquele principado, que deu cobertura ao anjo Gabriel para passar e chegar até Daniel com a bênção que ele estava buscando. Todo esse contexto, essa luta, o envio da resposta, a resistência do principado, o anjo Gabriel voltando para o céu e pedindo reforço para Deus, Deus enviando o arcanjo Miguel, e aquela luta, e a cobertura para o anjo passar e chegar com a mensagem para Daniel, tudo isso durou 21 dias. Imagine se Daniel tivesse desistido antes desses 21 dias. Agora reflita consigo mesmo. Quantas coisas você buscou da parte de Deus e parou de pedir antes que sua bênção chegasse e até hoje essa bênção não chegou? Quantas vezes você orou pela conversão, pela salvação, pela libertação de alguma pessoa e você desistiu antes de ver essa pessoa sendo liberta, sendo salva, se convertendo ao Evangelho de Cristo? Nós precisamos orar perseverantemente, sem cessar, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a importância e o dever de orarmos incessantemente até que aquilo que nós estamos precisando chegue até nós. Portanto, nós devemos sim continuar clamando a Deus. Aqui no versículo 1, versículo 22, nós temos um exemplo de oração, mas uma oração que está expressando uma falta de confiança, um certo desespero. Nós não precisamos ficar desesperados, mas devemos sim continuar orando até que Deus nos traga a resposta. Quem sabe essa situação que você está passando, essa escassez, essa luta, essa turbulência, essa frieza espiritual, não seja uma resistência no mundo espiritual tentando impedir que os propósitos de Deus aconteçam em sua vida. Então siga o exemplo de Daniel, siga os ensinos da Bíblia. Ore sem cessar. Ore até que a bênção de Deus chegue em sua vida, te alcance, a fim de que o nome de Deus seja glorificado e o propósito dele se cumpra em sua vida. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Olha o desespero do salmista. Deus está longe de salvá-lo. O salmista era o homem segundo o coração de Deus, tão longe dos meus gritos de angústia. Então não se esqueça, ter essa sensação de abandono, de desespero, de frieza espiritual é normal. Agora, o que não é normal e não é aceitável para alguém que crê no Senhor e teme ao Senhor é ficar parado de braços cruzados e desistir.
Portanto, tenha fé, creia em Deus, confie em sua palavra, porque esse tempo vai passar, essa dificuldade vai passar, essa fase desagradável e ruim vai passar. E a resposta de Deus vai chegar em sua vida. A voz de Deus vai falar em seu coração. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, te glorificamos e te agradecemos por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, meu Pai, por todas as vezes que duvidamos do Senhor, por todas as vezes que não nos recorremos à Tua palavra, por todas as vezes que esquecemos das promessas do Senhor, porque o Senhor é fiel e não falha em cumprir a Tua palavra. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor tire do nosso coração toda tristeza, todo sentimento e sensação de abandono, de rejeição, toda frieza espiritual, meu Pai, que o Senhor venha tirar das nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor envie os anjos guerreiros do Senhor para repreender todo o mal que esteja combatendo contra as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, repreender toda frieza espiritual, toda resistência do inimigo que tenta impedir que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Pai, eu te peço, meu Deus, além de aumentar a nossa fé, aumente o nosso temor, que nós venhamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, que nós venhamos aprender cada vez mais com as dificuldades das nossas vidas e também com as facilidades, aprender com os momentos ruins e difíceis e com os momentos bons e os momentos fáceis. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor nos dê ânimo, nos dê força, nos dê, meu Pai, motivação para continuarmos, meu Deus, perseverantes no caminho do Senhor, cumprindo o teu propósito, vivendo a tua vontade, meu Pai. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a nossa família, abençoe a nossa casa. Pai querido, abençoe os nossos cônjuges, os maridos, as esposas, os filhos, os irmãos, os pais, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Que o Senhor abençoe o nosso lar, abençoe o nosso ambiente de trabalho, abençoe o ambiente, meu Pai, que essa pessoa está me ouvindo agora, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha cessar todo o mal, toda contenda, toda inimizade, toda briga, toda inveja, toda confusão, que caia por terra em nome de Jesus. Que prevaleça a paz do Senhor, a alegria do Senhor, e que o Senhor venha manifestar a presença do Senhor no lugar em que essa pessoa está me ouvindo, no lugar que ela trabalha e no lugar em que ela vive. Deus querido, nós te pedimos que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha, meu Pai, nos dar resposta daquilo que estamos precisando e que cesse em nossas vidas essa sensação de abandono, de desespero, que o Senhor nos dê ânimo, fé e alegria, meu Pai, que o Senhor venha lançar luz na nossa mente e luz no nosso coração. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a saúde física dessa pessoa, que o Senhor venha curar toda a enfermidade. Tira e repreenda, meu Pai, toda enfermidade, toda dor e toda doença. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa e através da vida dessa pessoa. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar financeiramente, materialmente, que nunca falte a provisão do Senhor. Deus querido, nos abençoe em todas as áreas de nossas vidas. E nós te glorificamos, meu Pai, e te agradecemos por tudo, e acima de tudo seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia meditando, refletindo na palavra do Senhor e orando juntos. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. E se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva
E não esqueça de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.